Saudações, torcedores do Denver Broncos, começando aqui mais um Conhecendo com Direito a motinho passando aqui perto da minha casa, mas é assim que acontece, né, quando a gente está gravando. Antes da gente entrar no vídeo, falando do nosso calouro aí de sexta rodada, o J.L. Skinner, lembre-se de se inscrever aqui no canal, não deixe de se inscrever, você que está assistindo o vídeo no celular, vai rapidinho aí, se inscreve, deixa o seu like, aproveita aí, faz o processo todo, deixa um comentário, fala aí, nem que seja um J.L. Skinner, um Go Broncos, qualquer coisa aí, escreve nos comentários, dá sua opinião sobre o jogador. E agora vamos falar aí do nosso querido safety escolhido na sexta rodada vindo de Boise State, né? Boise State que é Broncos, né? Então ele não vai mudar de mascote saindo do college para NFL. Então, o J.L. Skinner ele tem apenas 22 anos, ele nasceu ali no dia 16 de abril de 2001, ou seja, ele acabou de fazer 22 anos. E ele nasceu ali na Virgínia, mas ele passou basicamente o resto da vida dele toda em San Diego. E uma curiosidade para começar o vídeo aí sobre ele é que o nome dele ali no registro lá dos americanos, da certidão de nascimento dele lá, é J.L. Skinner III, né? Terceiro. Ele, o pai dele, o avô dele, se chamam J.L. O nome dele, J.L. Mesmo, não é abreviação para nada, não é James, não é Jason, não é nada disso. É J.L., o nome dele mesmo. E ele cresceu jogando futebol americano, flag football, né? Mas ao longo da vida, quando ele começou a crescer, né? Ele é um cara alto, ele foi pro basquete. E só que quando chegou já ali na escola, ele percebeu que o melhor esporte dele era mesmo o futebol americano. Ele decidiu focar no futebol americano, deixar o basquete de lado. E ele entrou pro time da escola, né? Não jogou como freshman, teve uma temporada mais ou menos como na segunda temporada dele. E aí, como sophomore, né? E na terceira temporada como junior, ele já deslanchou aí, se tornou um titular incontestável, jogando como cornerback e wide receiver. Então ele jogava dos dois lados, teve bons números, o que fez com que, como senior, né, a temporada final dele no high school, além de ser, olha, mais uma motinha aí, galera, além de ser jogar como corner, né, na defesa, ele jogava como informações Wildcat, recebendo a bola diretamente do center, né, e ele acumulou mais de 1.000 jardas de jogando assim, tanto recebidas quanto corridas. E ele teve uma boa temporada, o que fez ele se transformar ali num recruta de 3 estrelas. Ele teve algumas ofertas diferentes, né? Tinha gente que via ele como um wide receiver, tinha gente que via ele como corner, mas ele acabou indo para Boise State, que via ele como um safety, uma posição que ele nunca jogou antes na vida. E em Boise State ele teve bastante sucesso já começou a jogar logo de cara, logo como true freshman, né? E apesar, jogou lá 4 temporadas, né? Apesar dele ser bastante novo, ele passou por toda a universidade e se formou, né? Ele, inclusive, tem pretensões aí para depois da carreira de seguir na medicina, aí para o lado médico. Mas enquanto ele está no futebol americano, ele teve uma baita carreira em Boise State, conseguiu ficar bastante em campo. Alguns destaques aí, ele se estabeleceu como titular em 2021 e atuou ali nos 12 jogos. Teve 92 tackles totais, sendo 66 solo. Empatou na liderança com fumbles forçados para todos os times, todo o time, né?
E ele liderou o time em tackles solo e também em fumbles recuperados com 3. Ele poderia ter entrado no draft da NFL depois dessa temporada, mas ele optou, como eu já falei, por voltar para Boise State por mais uma temporada. E ele teve uma temporada legal, apesar de eu acho que não foi tão boa quanto a temporada dele anterior, mas mesmo assim foi muito boa. Ele foi considerado ao Mountain West First Team, enquanto na temporada anterior ele foi Second Team, então melhorou aí a visibilidade dele na conferência. E um destaque foi uma partida contra o Wyoming, né? Que é um grande adversário aí de Boise State, e ele interceptou teve 2 interceptações nas 2 campanhas finais de Wyoming para selar a vitória de Boise State e com isso carimbar o título da divisão, o que foi um grande feito aí. Ele foi nomeado o jogador defensivo da Mountain West, né, da semana. E depois da temporada de senior, logicamente, ele se inscreveu no draft para ir para a NFL. Ele participou do Senior Bowl e o Senior Bowl a gente sabe que, apesar de ser um jogo, né, o que vale mesmo são os treinos, em que os jogadores treinam junto com as equipes da NFL. Tem muita gente, inclusive, que fala que os scouts que vão para lá, eles ficam para ver os treinos e na hora do jogo eles vão embora, porque o jogo não importa tanto. E ele foi escolhido o safety de treino da semana do National Team, do Senior Bowl. Então, se destacou muito no Senior Bowl, mas pro azar dele, e talvez a nossa sorte, né? Ele sofreu um rompimento do peitoral esquerdo durante um treinamento 2 dias antes do combine. E aí, com isso, ele não pôde fazer os testes físicos ali. Ele só se mediu, né? Altura e peso, tamanho da mão, essas coisas assim. Mas quando muitos acreditavam que ele seria um jogador que seria escolhido mais alto, terceira, quarta rodada, ele acabou caindo no draft, despencando até a pick 183 para o Denver Broncos. E aí, o que a gente pode falar desse jogador, né? Como que ele pode contribuir? Acho que no primeiro ano dele em Denver vai ser muito complicado ele conseguir se destacar, né? Porque primeiro ele está voltando de lesão, a gente não sabe quando esse jogador vai estar disponível para treinar. Ele falou que em um mês ele já vai estar liberado, mas isso depende muito do que os médicos do time acham e não do que ele ou o médico dele atual acham. E o Broncos contratou o Karen Jackson, né, de volta. Então, o grupo de safeties está muito grande, está muito forte também. A gente tem o Justin Simmons, a gente tem o Caden Stearns, tem o PJ Locke, que foi trazido de volta também, e agora tem de volta o veterano, que é Karen Jackson. Então, ele vai brigar bastante. Ainda tem o Delarrin Turner-Yell. É um grupo muito grande, e a gente sabe que os times geralmente não levam tantos safeties, então ele vai ter que mostrar que ele pode contribuir. Eu acho que foi uma baita pick, acho que é um jogador que tem muito potencial. A gente sempre quer um linebacker que marque tight ends, talvez o J.L. Skinner seja um safety que marque tight ends. Ele tem isso como característica, ele tem isso como algo que os analistas veem como algo que ele pode brilhar na NFL, e a ver, né, se isso vai acontecer mesmo. Mas eu acho que foi uma boa escolha do Broncos e foi uma escolha que pode dar frutos para o time no futuro, né? É isso sobre o J.L. Skinner. Acho que foi um jogador que foi escolhido além do lugar onde ele deveria ter sido escolhido, pelo talento dele e pelo porte físico também. Ele tem mais de 1,93 de altura. É um safety diferente de tudo que a gente tem no time hoje. E a ver se ele vai conseguir um espaço no time, afinal ele é só uma escolha de 6ª rodada em um grupo muito cheio. É isso, galera. Não lembre-se de deixar o like de vocês, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos e também ir lá no site
que vai estar lá o vídeo, o texto sobre o J.L. Skinner também, para vocês conhecerem mais detalhes sobre a carreira e a vida desse jogador que chegou em Denver agora. Valeu!